Olá! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um novo modelo de publicação que a maioria dos periódicos estão adotando no país. É o modelo de publicação em fluxo contínuo, que é recomendado inclusive pelo Cielo, um dos maiores portais e indexadores do país hoje. Basicamente, esse modelo consiste em não mais aguardar que todos os artigos da sua revista estejam aprovados para só então fechar uma edição no final ou no meio do ano. À medida que os artigos forem sendo aprovados, avaliados e aprovados, você já pode disponibilizar eles imediatamente no site das revistas. A histórico desse novo modelo de publicação surgiu a partir da percepção de que o modo de publicação que nós utilizamos hoje, mesmo as revistas sendo online, ele obedece aos mesmos critérios que eram utilizados nas revistas impressas. Ou seja, você aguardava todos os artigos chegarem para então você elaborar o volume, fazer toda a diagramação, a paginação e só então realizar a impressão desse volume. Isso fazia sentido porque as revistas tinham essa etapa de impressão. Hoje em dia, com o sistema de revistas online, eletrônicas, não faz mais sentido nós ficarmos aguardando que todos os artigos estejam aprovados para só então nós disponibilizarmos. Como o sistema ele é muito mais dinâmico, a revista ela está presente, ela está acessível a todo momento, a qualquer instante, para os leitores, nós podemos disponibilizar esse artigo de uma forma mais rápida e mais prática. Esse é o objetivo do modelo de publicação em fluxo contínuo, ou do inglês ahead of print. Então, ele visa uma maior agilidade na disponibilização dos artigos. Quais são as vantagens desse modelo? Bom, a primeira vantagem é para os autores. No modelo de publicação anterior, os autores eles têm que aguardar um tempo até que a revista tenha todos os artigos daquela edição aprovados, para só então ele ter o seu artigo publicado. Então, por exemplo, se a revista é semestral, ela fecha uma edição, duas edições por ano, uma em julho normalmente e uma em dezembro. Se um autor ele tem uma revista, um texto aprovado no início do ano, em janeiro, por exemplo, ele vai ter que aguardar até julho para que aquele artigo dele esteja disponível. Então, ele vai ter que aguardar esse tempo, ter que aguardar aí 3, 4 meses com o artigo dele aprovado já, apto para ser publicado, ele vai ter que aguardar esse tempo para ele ter essa publicação. Então, no modelo de publicação em fluxo contínuo, isso não acontece. Se ele foi aprovado em janeiro, ele já pode ser disponibilizado imediatamente no site da revista. E aí a edição ela vai sendo construída aos poucos, ela vai sendo construída paulatinamente. Então, se você tem um artigo aprovado em janeiro, você já disponibiliza ele. 2 artigos em fevereiro, você vai disponibilizando, e assim por diante. Quando chega em julho, momento de fechar a sua edição, todos os artigos já vão ter sido disponibilizados e você só fecha a edição e abre uma nova edição. Bom, eu vou mostrar para vocês então quais são os passos para que você, editor de periódico, que quer adotar esse modelo de publicação em fluxo contínuo, você tem que adequar na sua revista. Bom, o primeiro passo é você consultar o conselho editorial, apresentar essa proposta para eles e verificar se tem aprovação. Uma vez que tiver a aprovação do conselho editorial, todos achem que isso é mais interessante, esse modelo, nós passamos agora ao momento de divulgar, né, para os leitores da revista, autores e quem trabalha com a revista, que haverá essa modificação. Então eu recomendo a vocês que criem uma notícia no próprio site da revista, informando a todos que a sua revista, a partir de agora, ela vai adotar um modelo de publicação em fluxo contínuo. Então, aqui na revista de História, nós fizemos dessa forma. Criei uma notícia, adoção do modelo de publicação em fluxo contínuo a partir de 2019, e aqui um texto explicando brevemente como funciona esse sistema. E aqui eu coloquei 2 links de locais onde as pessoas podem obter maiores informações. Um deles é o blog do Cielo, que ele tem um texto muito bom a respeito de aceleração da comunicação das pesquisas. Outro texto é um texto que foi produzido por mim para a editora da UEG, e está publicado no site da editora.
Então aqui nós temos um texto que eu passei para os editores das revistas da UEG, explicando esse modelo e com alguns detalhes técnicos e também com alguns links para maiores informações. Então, o primeiro passo é você criar essa notícia. Para quem não sabe criar notícia, você vai clicar no seu perfil, no painel de controle. Uma vez no painel de controle, você vai procurar as configurações e vai entrar em website. Aqui em website nós temos o link notícias. Aqui embaixo nós temos todas as notícias que já foram criadas naquela revista. Se você quer incluir uma nova, você vai vir em incluir notícia. Aqui você vai colocar o título da notícia. Aqui uma pequena introdução que vai ficar na página inicial da sua revista, então ele tem que ser um texto breve, no máximo 2 parágrafos. E aqui o corpo da notícia expandido, ou seja, todos os detalhes, as informações daquela notícia ficam aqui nesse campo. Uma outra questão interessante é que você pode colocar a data de expiração da notícia, ou seja, se você quer que ela permaneça no ar somente até o final do ano, por exemplo, você vem aqui e coloca, né, até a data que você quiser. Depois daquela data, automaticamente aquela notícia já não estará mais veiculada na página inicial da sua revista. E esse item aqui, Notification, ele é importante também porque se você marcar ele, deixar ele marcado e clicar em salvar, ele vai mandar uma notificação por e-mail para todas as pessoas que estão cadastradas na revista. Então, todos eles receberão uma notificação por e-mail de que uma nova notícia foi publicada. Isso aqui é muito bom para você ter um maior alcance, né, dessa notícia, para você conseguir que várias pessoas tenham acesso a essa notícia. Então, você vai criar essa notícia e vai divulgar para todos os participantes, autores, leitores, editores da revista, de que a partir de agora a revista adotará um novo sistema de publicação. O segundo passo, à medida que você for agora recebendo os artigos, é você definir a periodicidade da revista. Normalmente, quem utiliza esse sistema de modelo de publicação em fluxo contínuo, ele utiliza apenas uma edição, um volume por ano, né? Porque não tem necessidade de dividir em edições. Tá? Então, normalmente eles utilizam somente um volume por ano. Você cria o volume no início do ano, vai publicando os artigos ao longo do ano, no final do ano você fecha, encerra aquele volume e no ano seguinte abre novamente um novo volume. Agora, se você quer manter a publicação semestral, por exemplo, você pode também. Ao invés de você abrir um volume por ano, você abre 2. Então você abre um no início do ano, fecha em julho, agosto abre outro, fecha em dezembro. Qual que é a vantagem e a utilidade de continuar utilizando, por exemplo, o sistema semestral? A utilidade é para quem trabalha, por exemplo, com dossiês, né? Se você trabalha com dossiês, já tem uma quantidade de dossiês aprovados para os próximos anos, que normalmente acontece com as revistas, você pode continuar utilizando o sistema semestral, mas em fluxo contínuo. Então ele fica fluxo contínuo, só que semestral. E aí você pode lançar os 2 dossiês, né, por ano. No dossiê, você também pode lançar ele em fluxo contínuo, ou seja, uma vez que as edições, os artigos tiverem sido aprovados, você já disponibiliza ele lá. Mas, normalmente, o dossiê ele tem uma especificidade. Normalmente ele é coordenado por um ou 2 professores de fora da revista, né, em que eles vão receber esses artigos, eles vão organizar o dossiê, fazer uma apresentação e já te entregar o dossiê pronto para o editor publicar. Então, normalmente você pode diferenciar a publicação em fluxo contínuo da do dossiê, que é o que eu fiz na revista de história. Na própria chamada de artigos que eu criei, eu especifico isso. Os artigos de tema livre, traduções, entrevistas, notas e resenhas, eles são publicados, recebidos e publicados em fluxo contínuo. Então a pessoa me mandou, eu mando para o avaliador, foi aprovado, eu já disponibilizo ele no site da revista. Agora, os textos dos dossiês, como ele é organizado por um professor externo, 1 ou 2 professores, esses professores eles vão ter primeiro, ele vai ter um prazo de recebimento, né, porque o dossiê não pode ficar recebendo texto o tempo todo, ele tem que ter um prazo para encerrar. Então, até 31 de outubro, nós temos o prazo para receber esses textos.
E a publicação dele é em dezembro, porque após 31 de outubro, os organizadores do dossiê vão avaliar esses textos, organizá-los, enviar para a revista, e aí o editor da revista vai diagramar, organizar esses textos e disponibilizar no site da revista. Então acaba que os dossiês eles ficaram todos ainda no modelo antigo, né? Mas os artigos de tema livre, traduções, entrevistas já são disponibilizados em fluxo contínuo. Isso não impede também que o dossiê você possa publicar ele em fluxo contínuo. Você pode combinar com os organizadores. Olha, à medida que os textos forem sendo aprovados, vocês já me enviam e nós já disponibilizamos eles. Então, isso pode ser feito também para os dossiês. Fica como opção editorial fazer isso ou não. Então, o segundo passo para você implantar esse sistema na sua revista é fazer uma chamada de artigos, informando que agora ela será em fluxo contínuo. Tá? Bom, a terceira etapa é a questão da paginação. A questão da paginação é um pouco mais delicada e complicada. Tá? Bom, o que acontece? No sistema de publicação em fluxo contínuo, a paginação você não vai conseguir mais fazer aquela paginação sequencial que se fazia antes. Por quê? Bom, imagina, você está recebendo artigos, você publica 1, 2, 3 artigos, você consegue fazer a paginação. Primeiro artigo de 1 a 20, segundo de 20 a 30, terceiro de 31 a 40 e assim por diante. Mas aí, de repente, você recebe uma resenha, publica uma resenha que ela fica em outra seção. Aí você recebe uma tradução, que ela fica em outra seção. Então você não vai conseguir manter essa paginação sequencial para todos os textos, né? Na edição, no sistema anterior de publicação normal, nós tínhamos todos os artigos já juntos para que eu pudesse fazer a paginação. Então a paginação ela era aplicada do primeiro artigo até o último texto, se fosse uma resenha, uma nota, enfim. Né? Todos eles recebiam uma paginação sequencial. Agora, como os textos não vão mais ser publicados todos juntos, dificilmente você vai conseguir manter essa paginação. E uma outra questão também, a paginação sequencial, ela obedece a um sistema anterior de publicação impresso. Né? Ele é uma paginação feita para quando você tem um volume que é lançado todo junto. Agora, como nós não vamos ter isso mais, num sistema de revistas online ou eletrônicas, não faz tanto sentido você exigir que seja uma paginação sequencial. Então, para substituir essa paginação sequencial, foi criado o Elocation ID, ou o número de identificação do artigo. Esse Elocation ID ele é um para cada artigo. Você vai criar um padrão para esse número e vai aplicar a todos os textos que compõem a sua revista. Tá? Uma característica desse número é que ele não é gerado por nenhuma revista, por nenhum site, por nada. O próprio editor vai criar um padrão e vai atribuir esse padrão. Então, por exemplo, você pode criar, por exemplo, um padrão simples, 001, 002, 003, precedido da letra E. Então, E001, E002 é um padrão simples. Né? É só para identificar aquele artigo e diferenciar ele dos outros dentro do seu volume. Você pode também pegar alguma referência daquela edição e incorporar no Elocation ID. Então, por exemplo, nós estamos lançando o volume 8, número 2. Então, você pode pegar o número 82 e seguido do número da definição do artigo, 01. Então, o Elocation ID ficaria 8201, 8202, 8203 e assim por diante. No caso aqui da nossa, o que nós fizemos? Eu peguei o volume e o número da edição, 82, volume 8, número 2, o ano da publicação, 19, seguido de 01. Então, o meu Elocation ID ficou E821901, E821902 e assim por diante. Tá? Então, o Elocation ID é o editor quem cria. Então, você vai criar esse padrão e vai aplicar ele aos textos. No caso, onde que eu vou colocar esse Elocation ID? Você vai colocar ele no sumário, né, no próprio sistema OJS, como está aqui. Então, quando você for disponibilizar aquele artigo, você vai, ao invés do número da página, você vai colocar o Elocation ID. E dentro do artigo, você vai colocar ele naquele membrete
bibliográfico que normalmente se coloca nas revistas. Aquele com as informações básicas da edição. Então, aqui no caso da nossa, né, Revista de História da UEG, a cidade de publicação, volume e o número. Ao invés da página, aqui viria a página 1 a 20, por exemplo. Ao invés disso, nós colocamos o Elocation ID, né, os meses de publicação e o ano. Tá? A paginação, ela continua normal. Né? Aquele artigo ele vai ser paginado internamente. A diferença é que ele não vai ter uma paginação sequencial dentro do volume. Ele vai ser sempre paginado, todos os artigos vão ser paginados começando a partir do número 1. É só uma paginação interna para a pessoa se situar dentro daquele artigo e também para fazer referenciação. Por exemplo, se alguém for citar um trecho do artigo, ele tem lá a página, né, para citar. Mas não haverá aquela paginação sequencial, ou seja, dentro do volume, todos os artigos terem uma paginação seguida, um depois do outro. Isso não vai existir mais. Eles vão ser identificados apenas pelo Elocation ID. E na hora de fazer a citação, você vai fazer a citação normal, colocando o Elocation ID. No caso aqui, como citar? Sobrenome, nome do autor, título do artigo, né, a revista onde ele foi publicado, volume e o número, e ao invés da paginação, o Elocation ID, normalmente. Então você vai colocar ele aqui, normal, o Elocation ID. Tá? Bom, o quarto passo, para que você possa implantar esse sistema, é que agora você vai criar uma edição no início do ano. Então você vai lá na criação de edições, no painel de controle, você vai clicar em edições futuras, né? E criar uma nova edição. Só que a diferença é que essa nova edição, ao invés de você deixar ela lá em stand-by para ir recebendo os artigos, você já vai criar ela e publicar ela na mesma hora. Ela já vai ficar lá na capa da sua revista, a edição publicada. E depois você vai inserindo os artigos naquela edição. Nós temos um vídeo em vídeos anteriores, você pode pesquisar aqui no nosso canal, como fazer a criação da edição. Tá? Então, na criação da edição, eu já comentava, nesse vídeo sobre a criação da edição, eu já comentava que, no caso das revistas em publicação em fluxo contínuo, a diferença é que você vai criar a edição e já publicar ela. E aí os artigos vão ser inseridos depois. Ao contrário de como era feito antes, em que você criava a edição, depois ia recebendo os artigos, deixava a edição em stand-by, depois que tivesse a edição com todos os artigos, você disponibilizava eles todos de uma vez. Tá? A diferença é essa. Uma outra vantagem desse modelo também, além da vantagem para os autores, é para os próprios editores, que agora não precisam mais aguardar fechar uma edição para fazer o trabalho todo de uma vez. Normalmente, no modelo anterior, nós tínhamos aquele trabalho no final do ano e no meio do ano, no caso de revistas semestrais, em que você tem que organizar todos os artigos, diagramar, fazer toda a revisão e inserir eles todos na edição e publicar de uma vez. Então, normalmente, esse trabalho ele se concentrava, né, no final ou no meio do ano. Agora não. Agora você pode, com esse modelo de publicação em fluxo contínuo, você pode distribuir o trabalho ao longo do ano. À medida que você recebeu um artigo, avaliou, foi aprovado, você deixa o artigo lá. Você teve um tempinho, você vai lá, disponibiliza o artigo. Além do que, nas próximas avaliações do QualityCaps, provavelmente esse vai ser o modelo que vai ser melhor avaliado pela sua dinamicidade, pela sua maior agilidade em disponibilizar os artigos. Então, a recomendação que eu faço, se você é editor de um periódico, de uma revista, é que procure conversar com o conselho editorial para que vocês possam verificar a possibilidade de migração para esse novo sistema. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Um abraço.